Isso mesmo, a gente vai falar com o advogado de um deles, do Felipe Martins, ele que foi o primeiro a gente ter a informação de que seria colocado em prisão domiciliar. Muito boa tarde, Jeffrey Chiquini, é um prazer falar contigo nesse sábado, né, logo depois do Natal, entre Natal e Ano Novo, é sempre difícil, né, da gente conseguir esses contatos, então a gente agradece mesmo. Chiquini, quais serão os próximos passos agora em relação ao Felipe Martins? Vocês concordam com isso que aconteceu? Como é que tem sido feita essa análise aí nesse primeiro momento? Primeiro, um Feliz Natal para vocês. Agradeço a oportunidade, esse espaço dado pelo Metrópolis. Felipe Martins hoje acorda com uma prisão domiciliar sem qualquer motivo e sem fundamento na decisão. Não é a primeira vez que Felipe Martins é preso de forma ilegal. É público e notório que Felipe Martins foi preso por 6 meses por uma viagem que nunca fez e hoje é preso domiciliarmente por culpa de terceiro. É básico dos bancos escolares do curso de Direito que ninguém pode ser punido por culpa de terceiro. A pena não passa da pessoa do culpado. Atribuir a Felipe Martins, que sempre cumpriu de forma exemplar as cautelares, culpa pela tentativa de fuga de Silvinei, é um erro muito básico, se não uma grande injustiça. O que nós faremos nesse momento, perante a Suprema Corte, é invocar a mesma presunção de inocência que a Suprema Corte aplicou ao dono do Banco Master, o Vorcaro, que foi preso no seu jato particular, no aeroporto, efetivamente tentando fugir do Brasil. Ficou 12 dias preso, mas hoje circula livremente por São Paulo, enquanto Felipe Martins, que há 555 dias cumpre de forma exemplar as cautelares, está preso domiciliarmente, sem que tenha dado causa a qualquer motivo desse agravamento das cautelares. Não vamos admitir que Felipe Martins seja utilizado como cortina de fumaça aos escândalos que estão sendo publicizados pela imprensa nesse fim de ano. Essa decisão chega em um momento que precisavam criar uma cortina de fumaça, a mudar o foco, a desviar o foco. Vemos que tomou conta hoje do noticiário porque é uma prisão injusta de um acusado que sequer deveria ter sido condenado. Todos sabem da inocência de Felipe Martins. Felipe Martins, que foi processado por uma viagem que não fez, por reuniões que não participou e por minuta que não existe. Hoje é preso por culpa de um terceiro e essa aberrante decisão, ilegal, ilegítima, inconstitucional, sequer tem fundamento. Nunca na história do processo penal brasileiro se viu uma decisão como a decretada hoje. Por culpa da ação de Silvinei, prende-se os demais corréus. Isso é inacreditável que estamos vivendo. Nunca num pior pesadelo conseguiríamos imaginar, sequer cogitar tamanha ilegalidade, tantos erros graves partindo da Suprema Corte do nosso país. Gabriel Bus, por favor. Eu queria perguntar agora, prazer falar com o senhor, sobre os próximos passos. A gente sabe que a determinação foi cumprida na manhã deste sábado, o senhor mesmo acompanhou tudo, não presencialmente, mas estava acompanhando seu cliente ali com as informações. E o que o senhor pretende fazer daqui para frente? A gente sabe que ainda tem um trânsito em julgado, no caso do Felipe Martins, ele que já foi condenado ali pela primeira turma, mas existe ainda os recursos. Como é que está o processo e o que o senhor pretende tomar de atitudes nos próximos capítulos desse processo? Perfeito. Veja que Felipe Martins, embora injustamente condenado, o caso ainda não transitou em julgado. Por isso que estamos nos insurgindo contra esse decreto de prisão, que em verdade é uma medida de vingança e antecipação de cumprimento de pena. O acórdão, que é a sentença, sequer foi publicado, então ainda nem lemos a decisão condenatória. Então prazos para recurso sequer estão abertos.
Nós iremos recorrer dessa decisão porque a lei diz que você só agrava as cautelares de alguém havendo um fato novo que justifique. E esse fato tem que ser concreto. Presumir que uma pessoa solta, um condenado solto, possa fugir, isso é inadmissível em um Estado democrático de direito, onde se deve prestigiar a presunção de inocência. É o mesmo que acabar com todas as saidinhas temporárias, porque há relatos, há casos de que condenados que tiveram saída temporária se evadiram do sistema prisional. Então, vamos proibir saída temporária para todos? É o mesmo raciocínio. Felipe Martins cumpre de forma exemplar a sua tornozeleira. Até ontem, Felipe Martins estava com uma tornozeleira eletrônica, proibido de se ausentar da sua cidade. Há 3 semanas vem uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes dizendo que Felipe Martins cumpre de forma exemplar as cautelares. Esse é um termo utilizado pelo relator. Agora nós estamos preparando um recurso, porque, como eu disse, são fundamentos, princípios básicos que foram violados. É o AIOU do direito processual penal que foi assassinado aqui quando você traz um agravamento da cautelar sem explicar os motivos concretos desse agravamento. Não há uma testemunha, não há um documento, não há uma prova, nada. O simples fato de ontem Silvinei ter sido preso, hoje Felipe acorda preso por culpa de terceiro. A Constituição da República, que é dever do STF respeitá-la e defendê-la, proíbe que uma decisão como essa seja decretada. O que cabe a nós nesse momento é, no mínimo, expor essas ilegalidades. Vamos recorrer sabendo das chances quase que inexistentes de reforma dessa decisão, uma vez que é o próprio ministro Alexandre de Moraes que irá analisar o nosso recurso, mas faremos o recurso para que haja um registro histórico dessas ilegalidades que estamos vivendo nos dias atuais. Eu digo, não canso de dizer, que nós estamos vendo, debaixo do nosso nariz, o assassinato de regras básicas do processo penal que nunca cogitamos que viveríamos no nosso país. Doutor, voltando para a gente encerrar a sua primeira resposta, não existe para a justiça um entendimento de histórico dos fatos e até mesmo quase todos foram condenados por organização criminosa, ou seja, eles são um grupo, é uma trama, tem um entendimento da justiça que eles agem juntos. Obviamente eles não se comunicam porque agora estão nessa outra fase, né? Quase todos aí, pelo menos o núcleo 1, que tinham as lideranças da trama golpista toda, sempre reforçando o que a justiça vem entendendo, né? Que está presa e não consegue se comunicar com ninguém. Mas esse histórico também não pesa na decisão do ministro Alexandre de Moraes de entender que, bom, se eles estão fugindo, estão derretendo a tornozeleira eletrônica, não é melhor garantir que outros não fujam simplesmente porque eles são uma organização criminosa, eles estão em sintonia? Não deveria o ser. Em um Estado democrático de direito, presume-se a inocência, a ponto de que superar essa presunção de inocência cabe ao Estado por meio de provas. Então, só um caso concreto pode justificar o cerceamento de um direito e a restrição do direito mais caro, que é a liberdade. Vejam que todo o histórico jurisprudencial da Suprema Corte é de individualização das condutas. Isso já no primeiro dia do curso de Direito, qualquer professor de Direito Penal, ele começa lecionando que eu não posso ser responsabilizado por comportamento de terceiros. A gente usa em sala de aula o famoso exemplo de eu empresto meu carro. Embora meu pai diga para mim que se eu emprestar meu carro, sou culpado do meu amigo ter batido o meu carro, isso não é verdade. Se eu empresto meu carro, e aquele que está dirigindo meu carro é imprudente, eu não respondo pela imprudência daquele, porque no direito penal eu respondo pelas minhas próprias condutas. E o processo penal, e esse é o entendimento pacífico no STF, eu só posso restringir a liberdade mediante fato concreto, nunca se utilizando da presunção. Perceba da decisão do ministro um grande equívoco aqui, que ele usa argumento de presunção. É possível que tente fugir.
o é possível que tente fugir não supera a presunção de inocência que impera no Estado democrático de direito. Felipe Martins está há 555 dias cumprindo de forma exemplar as cautelares. Agora, por culpa de terceiro, presume-se que Felipe Martins agora, 2 anos depois, vai descumprir as cautelares? Isso é inadmissível e eu digo mais, isso nunca se viu. Se buscarmos nos anais do processo penal brasileiro, eu duvido que alguém encontre um caso semelhante, que um acusado é responsabilizado por comportamento de terceiro. Isso nunca existiu, porque isso é muito básico no direito penal. É uma das minhas grandes insatisfações com a atual comunidade jurídica, que está vendo esses desmandos, está vendo o direito ser assassinado, porque é isso que está acontecendo, mas restam em silêncio, um silêncio ensurdecedor. Agora, o STF avançou nos direitos fundamentais como nunca antes se viu e dificilmente veremos um retrocesso. Dificilmente veremos esses abusos retrocederem. Perfeito. Jeffrey Chiquini, advogado do Felipe Martins. Jeffrey, muito obrigada, viu? A gente sabe aí da dificuldade, é finalzinho de ano, entre Natal e Ano Novo, por isso que a gente reforça mais uma vez a importância de você estar aqui conversando com a gente sobre agora a nova situação do Felipe Martins. Obrigada, viu?